Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Está muito fraco, pode ser mais forte. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Para que todos me conheçam, meu nome é Jackson. Estou aqui hoje com meus familiares, minha mãe, meu pai, minha irmã. E eu fico muito feliz por estar aqui. Quando uma amiga de escola me chamou para estar pregoando a palavra do Senhor, o meu coração se encheu de alegria. E essa igreja é uma igreja que, quando eu cheguei aqui, ela tocou no meu coração profundamente. A alegria contagiante que vocês transmitem. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 23, versículo de número 26. Eu creio que o que o Deus vai fazer aqui nessa noite é algo surpreendente para todos. É algo grande, é algo tremendo. Como a moça que acabou de dizer aqui, como no dia de Pentecoste, aquela presença que veio para a terra, ela ainda continua. Quem precisa buscar aquela presença um pouco mais somos nós. Quem precisa buscar aquela presença para que haja no nosso meio, ainda somos nós. Amém? Lucas 23, capítulo de número 26, vai estar dizendo assim: então retiraram dali, enquanto levaram, agarraram Simão Cirineu, que estava chegando do campo, jogaram a trave da cruz sobre os seus ombros, obrigando a carregar e a caminhar atrás de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus eterno, soberano Pai, que o Senhor se faça presente nesse lugar, nessa noite, que eu diminua e o Senhor cresça, que o Senhor venha usar a minha boca, a boca do seu profeta, para falar com a sua igreja. Que nada que venha sair da boca desse profeta venha ser dele mesmo, mas venha ser da tua palavra, do teu poder. E transmite, Pai. E desce com a sua unção nessa noite. E acha morada nos nossos corações. Amém. Esse versículo que eu acabei de ler é um versículo que, quando eu recebi o convite para estar pregando nessa igreja, o meu coração, veio no meu coração essa palavra, para me estar trazendo para a igreja nessa noite. Essa palavra vai nos dizer sobre um homem que vai ajudar a Jesus a carregar a cruz. Um homem que ele estava no momento errado, na hora errada, mas ele foi atraído pela cruz. Como todos que estão aqui nessa noite foi atraído para a cruz para estar nesse lugar. Eu fui atraído pela cruz para estar em cima desse altar. Mas para me falar desse versículo, a qual eu acabei de ler, eu tenho que voltar. Eu tenho que mostrar para a igreja quem era esse homem. Simão Cirineu. Ele era de uma cidade chamada cidade de Cirene. Na Bíblia não vai falar quem é o pai dele. Na Bíblia não vai nos dizer quem é a mãe. A única informação que a Bíblia vai nos trazer é da onde que ele veio. A cidade de Cirené é uma cidade que ficava no norte do Egito. Uma cidade africana. E naquele tempo acontecia uma coisa que até hoje naquele local ainda se acontece. As crianças com 5 anos de idade, elas entravam numa escola rabínica. E ali elas estudavam sobre a Bíblia. E aos seus 14 anos, aquelas crianças
que agora não era mais criança, mas era jovens, era pré-adolescentes, elas passavam por uma prova. E vai nos dizer que Simão Cirineu, ele vai passar por essa prova. Essa prova, os mestres daquela época perguntavam a aqueles jovens para recitar o livro da Bíblia. E se eles errassem uma vírgula sequer, eles não eram aprovados. E quando uma pessoa era aprovado naquela época, o mestre encostava o seu dedo ou colocava a sua mão sobre o lado direito daquele jovem. E ali ele seria aprovado. Mas se ele não fosse aprovado, o mestre também vinha e pegavam na mão dele e dizia: não dá para você. Agora o único jeito de você concretizar o nome da sua família é agora você criando outros filhos. É agora você trabalhando para que o seu filho consiga concretizar o nome da sua família. Que aquela prova era uma prova que os meninos faziam para concretizar o nome da sua família. E Simão Cirineu, ele não consegue. Ele frustrado, ele não consegue passar naquela prova. Mas aí ele vai lembrar que tem outro jeito. Ele vai lembrar que tem outro jeito dele conseguir concretizar o nome da família dele. Acontecia uma festa na cidade de Jerusalém. Aquela festa acontecia uma vez por ano, chamada Festa Pascual. E aquela festa, Simão Cirineu lembrou que aquela festa acontecia um sacrifício. Um cordeiro era morto. E o sangue daquele cordeiro era jogado sobre o povo. E Simão Cirineu, ele vai lembrar que aquele sangue representa duas coisas. Ou a purificação, ou ele conseguia concretizar o nome da sua família. E Simão Cirineu, ele vai até a cidade de Jerusalém. E vai nos dizer que quando ele chega à porta da cidade, ele vai olhar para o templo a qual ele teria que entrar, porque aquele sacrifício acontecia dentro de um templo. E na porta da cidade ele vai olhar e vai colocar uma veste branca. Ele vai colocar uma veste branca porque para você entrar no templo, para você receber o sacrifício, você tinha que estar com as suas vestes brancas e ficava uma pessoa do lado de fora olhando as vestes de todo mundo e vendo se a veste estava adequada para entrar naquele local, para entrar naquele templo. E até hoje, nos dias de hoje é assim. Se a sua veste estiver suja, você não entra no Santos dos Santos. Se a sua veste estiver suja, você não entra no reino de Deus. Se as suas vestes estiverem sujas, você não subirá junto com a igreja. E ele coloca aquelas vestes brancas e ele vai começar a caminhar sobre aquela cidade. E ele caminhando sobre aquela cidade, ele vai começar a ver, ele vai começar a escutar xingos, ele vai começar a ver pedradas, pessoa cuspindo, mas ele não vai saber o que está acontecendo. Ele não vai saber o que está acontecendo naquele local. Mas a única coisa que ele vai ver é 6 lanças e um pedaço de madeira que subia e descia. E chegando mais perto, aquela multidão que estava em volta, que ele não conseguia ver o que estava acontecendo. Chegando mais perto, ele vai conseguir ver o que estava acontecendo. O que estava acontecendo naquela época era um julgamento capital. E ali vai nos dizer que
tinha um homem carregando uma cruz. Ele vai conseguir ver o homem todo ensanguentado de sangue, o homem todo ferido, o homem com marcas de chicotadas, carregando uma cruz. E naquela época, as pessoas que passavam por aquele julgamento eram pessoas que tinham cometido algum pecado. E ficava uma placa segurada com uma corda no seu pescoço, dizendo qual era o pecado daquele homem ou daquela mulher. Mas Jesus não estava assim. Vai nos dizer que naquela placa vai estar escrito Jesus de Nazaré. Vai nos dizer que naquela placa vai estar escrito Jesus de Nazaré, ele não tem pecado. Eles não acharam pecado nele para colocar naquela placa. E vai nos dizer que Simão Cirineu, ele precisava chegar no templo o quanto antes. E aquela multidão ali na frente dele. Ele teria que esperar, ele esperou a multidão passar para ele seguir. Ele estava esperando, ele vindo o que estava acontecendo, ele esperava. Eu creio que essa palavra é para a igreja hoje. Nós temos que esperar a multidão passar para depois nós conquistarmos o que Deus tem para nós. Nós temos que esperar a multidão passar para a gente conquistar o que Deus tem para a nossa vida, para a sua vida, para a minha vida. E vai nos dizer que aquele sacrifício que ia acontecer dentro daquele tempo. O sumo sacerdote, ele pegava um cordeiro, que não podia ter manchas, que não podia ter máculas. E ele iria matar aquele cordeiro. Mas antes dele matar aquele cordeiro, ele teria que testar aquele cordeiro. E vai nos dizer que ele entrava com o cordeiro, debaixo do braço, desse jeito que eu estou. E ele ia dando tranco no pescoço do cordeiro. Ele ia dando tranco no pescoço do cordeiro. Mas o cordeiro, ele não berrava. Porque quem berra é bode. Cordeiro não berra. Porque quem berra é bode. Se a tribulação está vindo e você está berrando, eu tenho uma palavra para você. Você não é cordeiro, você é bode. Mas se a tribulação está passando e você está calado, você é cordeiro na casa de Deus. Vai nos dizer que depois que aquele cordeiro ele é testado, a lágrima do olho desce no cordeiro, mas ele não grita, ele não berra. E assim era Jesus. Ele tomando chicotada nas costas, ele sofrendo, ele não murmurava, ele não berrava. Porque como um cordeiro que é levado ao matadouro, ele foi mudo, ele não gritou, porque ele é cordeiro, ele entendeu o propósito dele. E vai nos dizer que Jesus vai acabar caindo na frente de Simão Cirineu com a cruz. E o guarda rapidamente vai dizer para Simão Cirineu: ei, você, ajuda esse homem a carregar a cruz. Fazendo uma conjectura da palavra, eu imagino Simão Cirineu dizendo: mas porque eu estou com as minhas vestes brancas, eu não posso sujar. Mas se ele entendesse a quem ele ia ajudar, ele não perguntava. Se ele entendesse quem ele iria ajudar, ele não perguntava. Ele estava indo para o templo para receber um pingo sequer do cordeiro, mas ali o cordeiro cheio de sangue na frente dele. Ali o cordeiro cheio de sangue na frente dele. O que ele tinha que fazer?
Ele só precisava ir ao templo. Mas ali agora, o cordeiro está na frente dele. E vai nos dizer que o guarda vira para Simão Sirineu e fala: é você mesmo que vai ajudar esse homem a carregar a cruz. E vai nos dizer que Jesus vai colocar a mão sobre o lado direito daquele homem. Você lembra o que eu disse no começo? Que para aquela pessoa ser aprovada, o mestre tinha que vir colocar sobre a sua mão direita, sobre o seu ombro. É Deus falando: se o mundo te rejeita, o Pai Celestial, Ele te aceita. Se o mundo te rejeita, o Pai Celestial, Ele coloca a mão sobre ti e fala: eu te aceito. E agora vai nos dizer que aquele homem ajuda Jesus a carregar a cruz. Ele já está confirmado. Ele já conseguiu concretizar o nome da família dele. Mas agora ele precisa de outra coisa. Ele precisa ser purificado. Mas agora as suas vestes cheias de sangue. Como que ele iria entrar no templo? Ele não podia entrar mais no templo. Mas ele estava sujo de sangue do cordeiro. Mas ele estava sujo de sangue do cordeiro. Se ele agora precisava ir até o templo para conseguir um pingo sequer do cordeiro, mas agora ele está ensanguentado com o sangue do cordeiro sobre as suas vestes brancas. O que eu quero te dizer? Ele não precisa mais ir até o templo, que o cordeiro veio até ele. Ele não precisa mais entrar no templo, porque o cordeiro de Deus estava ali na frente dele. Ele atravessa daquela de sangue do cordeiro que é Jesus Cristo. Ele é purificado. Vai nos dizer que Jesus, ele passando com a cruz pelo caminho, e o sangue que escorria dele, e as pessoas que estavam sobre a volta dele, eram pessoas que tinham pecados, que tinham falhas, que tinha dificuldades, que precisava de uma cura. E quando eles pisavam no sangue de Jesus, aquelas pessoas eram curadas. E quando eles pisavam no sangue de Jesus, ali eles eram curados. E Simão Sirineu agora, eu entendo que ele é atraído pela cruz. Tantas outras pessoas que estavam em volta de Jesus ali, mas ele foi escolhido para ajudar a Jesus a carregar a cruz. E você é escolhido, e você foi quem Deus escolheu para ser atraído pela cruz. Simão Sirineu, ele só precisava de um sangue, agora ele está sujo das vestes, ele está sujo as suas vestes de sangue. Quem quer ter as suas vestes sujas de sangue do cordeiro nessa noite? Quem quer ter as suas vestes ensanguentadas do sangue do cordeiro? Eu não sei você, mas eu fui atraído pela cruz. E se eu fui atraído pela cruz, eu quero ter um pingo do sangue do cordeiro sobre as minhas vestes. Pode se levantar, coloque sobre seus pés. Eu já estou acabando. Você aqui nessa noite, você é atraído pela cruz. Você só está aqui por causa de um propósito. Eu vim liberar uma palavra para a igreja nessa noite. Como há 11 anos atrás, foi liberado sobre a minha vida que eu estaria em cima de um altar pregando. Eu libero para a vida do povo nessa noite. Há 11 anos atrás eu comecei a pregar com 11. Foi profetizado uma palavra sobre a minha vida. Que eu
seria pregador da palavra, e hoje eu profetizo na sua vida que você vai ser pregador, que você vai ser cantora da casa de Deus, que você vai ser dançarina da casa de Deus. Eu acho que você não entendeu, porque se você tivesse entendido, você não estava calado. Eu te convido nessa noite a tu abrir a tua boca e começar a glorificar o Deus, porque vai nos dizer. Vai nos dizer que botija com a boca para baixo ela não enche do óleo. Vai nos dizer que botija de cabeça para baixo, vasilha de cabeça para baixo, não vai ser cheia do óleo. Então eu te convido a se colocar na posição de vasilha. Eu te convido a colocar na posição de vaso. O óleo vai descer nessa noite. O sangue vai descer nessa noite. E ele não vai descer e vai parar, mas ele vai descer e vai transbordar esse ambiente. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo de Deus aqui. E sabe uma palavra que ele me pediu para te liberar? É só você clamar. É só você glorificar. Eu não consigo ficar parado, porque a graça de Deus está sobre esse ambiente. E aqui eu encerro a minha pregação. Queria agradecer primeiramente por ter me concedido essa oportunidade de estar aqui hoje. Que eu sei que para pregar em cima de um altar não é fácil, mas escolhido é escolhido. Mas escolhido é escolhido. Amém? E eu entrego minha oportunidade.